Glória a Deus pela sua vida. Que bom que estamos, apesar de separados, mas nós estamos juntos, né? Distanciados, mas juntos com o nosso coração aberto para aquilo que a palavra do Senhor tem para ser derramada na sua vida, na minha vida, nessa manhã, nesse dia e para sempre. Amém? Vamos orar. Meu Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, porque o Senhor conhece o nosso coração, como disse essa canção. O teu amor dura e dura para sempre, a tua misericórdia, a tua graça sempre estão disponíveis para as nossas vidas. E que nessa manhã o teu doce Espírito traga uma revelação nova, uma verdade libertadora para as nossas vidas. Nós te amamos, Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Em o nome do Senhor, amém. Amém, glória a Deus pela sua vida. Antes de você se sentar, vamos declarar juntos aqui a palavra. Em nome de Jesus eu declaro que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Não sei você, mas eu não vejo a hora da igreja voltar. E a igreja somos nós, né? Eu estou aqui na igreja, mas a igreja sem você, a igreja sem a gente estar aqui junto, fazendo um barulho junto aqui, é uma igreja muito esquisita, viu? Muito ruim. E eu vi uma pessoa dizendo um dia, falou assim, as pessoas elas vão começar a acostumar a ficar longe da igreja, a assistir cultos em casa, não sei o quê, e eu penso ao contrário. Eu penso que todas as vezes que nós perdemos algo, nós valorizamos mais esse algo depois. Concorda comigo? Eu imagino que muitas pessoas que assim, hoje eu não vou na igreja não, domingo que vem eu vou. Hoje eu não vou na igreja não, depois eu vou. Eu imagino que quando voltar, né, quando a porteira do aprisco for aberta para que todos nós possamos nos reunir novamente, eu imagino que vai ter uma migração muito grande, vai ter um povo muito sedento e faminto do Senhor. E eu creio que a igreja ela vai ter um nível novo, uma graça nova, uma unção nova. Nós vamos experimentar coisas novas do Senhor, porque as pessoas virão com mais sede e fome do Senhor Jesus. Amém? Então estou aguardando vocês. Assim que for liberado, nós estaremos juntos novamente. E até lá, né, nessa modalidade, Deus quer ministrar algo na tua vida que tem uma semana que Deus tem falado comigo, muito bacana. Imagino que a semana que vem talvez comecemos uma nova série que eu tenho orado e isso tem enchido meu coração, que será sobre algumas parábolas de Jesus Cristo, né? Colocando ali os óculos e os ouvidos da graça, nós vamos ver e ouvir aquilo que Cristo ele desejava ensinar, ministrar a vida daquelas pessoas que estavam próximas, e é hoje para você e para mim. Amém? Mas hoje eu quero falar algo com você muito bacana. O tema da palavra hoje é qual que é o tamanho da sua dívida diante de Deus. Aí você pode falar assim, mas o que tem de bacana ter uma dívida diante de Deus? É muito importante que você saiba que tem coisa errada, que todos nós temos uma dívida, nós nascemos endividados com Deus.
E hoje nós vamos aprender o que? Como essa dívida ela pode ser quitada. E outra coisa, o que você tem feito depois que essa dívida foi quitada na sua vida? O que eu quero compartilhar com você veio de um episódio de uma série que eu tenho assistido, que agora é tempo de Netflix, é tempo de assistir filmes bons, importantes, interessantes. E uma série que chama Proven Innocent, fala sobre uma mulher, né, que ela comanda um escritório de advocacia. E como é que é a historinha? A historinha fala dessa mulher que ficou presa, se não me engano, mais de 10 ou 12 anos presa, injustamente, né, acusada de um homicídio, de um assassinato que ela não cometeu. E nesse tempo que ela ficou presa, ela estudou advocacia, estudou direito, né, dentro da prisão, se formou, e ela começou, né, usando pessoas do lado de fora, a procurar, né, evidências que trouxessem o quê? Que confirmassem que ela era inocente. E aí até o ponto dela chegar, e ela se formou em direito, e aí chegou, depois do levantamento dessas evidências, ela conseguiu marcar um novo julgamento, e ela mesma foi a advogada de defesa dela. E é bacana que aí nesse novo julgamento, né, tem o júri, o juiz, o promotor e ela como, né, advogando em causa própria, e aí as novas evidências são colocadas e o júri passa esse resultado para o juiz, e é muito bacana, né? Chega a ser emocionante. Pensa uma mulher que ficou 10, 12 anos presa, injustamente. Chega o dia do julgamento, e aí o juiz pega e fala para ela: você é inocente, você está livre. E o que me chamou a atenção, que gerou toda essa mensagem de hoje, é a alegria, a satisfação, o prazer que ela sentiu, e ela sai pulando e chorando e gritando e abraçando e beijando todas as pessoas que estão em volta dela, que também estavam torcendo, né, com ela para que isso acontecesse. E é muito bacana que naquele momento é como se eu tivesse saído, né, parado de assistir, e Deus começou a ministrar algo ao meu coração. Ele me mostrando, falou assim: olha a alegria dessa mulher que depois de tantos anos ficou presa, a alegria dela de ser declarada agora inocente, a alegria dela de ser declarada agora: você está livre, você pode ter a sua vida livre a partir de agora. É muito bacana isso, por quê? Porque aí Deus falou assim para mim: o homem, o ser humano, a raça humana, eles não fazem ideia da condição deles diante de mim. As pessoas não têm noção, não têm entendimento nenhum a respeito da condição deles diante do Senhor. E se você perguntar para mim: pastor, qual que é a nossa condição diante de Deus? Vamos voltar lá no início, quando Deus ele cria o mundo, ele gera, né, Adão e Eva. A Bíblia fala que Deus criou o homem, criou o homem, depois a mulher do homem, criou Adão semelhante a ele, a imagem dele, ou seja, espiritualmente perfeito, uma alma, né, sentimentos, emoções, desejos perfeitos, um corpo, uma carne perfeita. E Deus dotou o homem, né, com o chamado livre-arbítrio, que significa: você é capaz de tomar decisões. Você faz a escolha que você quiser. Eu não vou te proibir de tomar decisões erradas, vou te ensinar ou te mostrar quais são os caminhos ou quais são as decisões certas a tomar, mas eu não vou te impedir de tomar decisões erradas e também não vou te forçar a tomar decisões corretas, porque senão o homem não seria uma pessoa que o amaria ou buscaria por livre e espontânea vontade. Seria uma máquina, seria um robô, e não era esse o projeto de Deus. Deus ele queria uma família, queria pessoas, queria filhos e filhas que buscassem a Ele porque elas gostariam de ter um relacionamento com Ele. E Deus fala da árvore do conhecimento do mal e da árvore da vida. E Ele fala da árvore da vida e fala da árvore do conhecimento do bem e do mal e fala: come não. Não te proíbo de comer, mas eu estou te falando, não come não, que vai dar ruim esse negócio aí. E aí, depois de certo tempo, Eva ela se submete à tentação, Adão se submete a Eva, e ambos comem da árvore da vida. E o que acontece?
O que é o pecado? O pecado, a palavra pecado é amartia, eles erraram o alvo. Então o alvo era a árvore da vida, e eles erraram e acertaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as vezes que nós erramos os alvos, nós sofremos alguma consequência. Não estou falando Deus pesando a mão, não é a questão dessa. É a questão de consequências, de plantações e colheitas. E a consequência foi que o homem fosse colocado para o lado de fora do paraíso. E aí no capítulo 5 de Gênesis, olha o que está escrito. Esse é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher, Deus os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos, seres humanos. E quando Adão completou 130 anos, ele gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então foi desse jeito que começou. Começou Adão sendo gerado por Deus, a imagem e semelhança dele, perfeito. Mas aí o homem peca, o homem desobedece, o homem erra o alvo. E agora Adão e Eva, eles têm relacionamento e eles começam a gerar filhos e filhas, não mais a imagem e a semelhança de Deus, perfeitamente, mas a imagem e semelhança deles. E aí E aí o que acontece? Um Adão imperfeito vai gerar Adãozinhos e Evinhas imperfeitos. E essa é a nossa condição. Tanto é que a Bíblia chega a dizer, aqui no capítulo, em Romanos 3, olha o que Paulo fala. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque Adão e Eva, ambos pecaram, e todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então todos nós nascemos com essa herança, nascemos com essa dívida, nascemos com esse defeito de fabricação, nós nascemos sem a perfeição de Deus. Não mais a semelhança e a imagem de Deus, mas a imagem e a semelhança de Adão e Eva, imperfeitos. Então você precisa entender que essa é a condição de todo ser humano na face da terra. Eu sou bom. Você pode não ter atitudes tão ruins quanto a atitude de outras pessoas. Mas não é aquilo que eu faço que me caracteriza, que me torna bom, justo, correto ou honesto diante de Deus. É a condição que você e eu nascemos. E baseado nesse princípio, a condição é: todos nós pecamos, todos nós estamos carentes dessa glória, dessa presença, dessa imagem, dessa semelhança do Senhor. Amém? E aí nós vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso resolver essa dívida? Como que eu posso quitar ou liquidar essa dívida diante de Deus, ou pelo menos amenizar? É bacana que a Bíblia fala que quando Adão e Eva eles comeram do fruto, eles pecaram, eles erraram o alvo, a primeira consequência é que eles se viram nus. E essa nudez trouxe vergonha. E aí, para que essa nudez fosse coberta ou tapada, o que eles fizeram? Vamos dar um jeitinho. Qual que foi o jeitinho que eles fizeram? Gênesis capítulo 3, verso 7, diz que então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. O que eles tentaram, o que eles fizeram para tentar cobrir essa nudez? Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então essa foi a primeira instância, a solução do homem e da mulher para cobrir a nudez, esse pecado, diante de Deus. Eles fizeram algo. E o que o homem tem feito de lá para cá? Todas as pessoas têm procurado fazer isso. Fazer o quê? Todas as pessoas têm procurado tampar a sua nudez diante de Deus. Tampar essa vergonha diante de Deus. A maioria das pessoas se sentem um pouco culpadas e elas tentam, eu tenho uma culpa. Então é onde entra a religião. A religião para mim nada mais é do que a tentativa do ser humano em cobrir a sua nudez diante de Deus. É a tentativa do homem fazer algo para que essa nudez, essa vergonha, essa culpa seja aplacada, seja diminuída, seja quitada. De alguma forma eu estou fazendo cintas de figueira para a minha vida. Eu estou tentando com as minhas obras, com tudo aquilo que eu tenho condição de fazer, eu estou fazendo para que essa
essa nudez seja de alguma forma coberta ou tampada diante de Deus. Mas isso funciona? Se funcionasse, Jesus não precisaria ter vindo. Se funcionasse, Deus não mostraria a solução definitiva dele para esse problema do ser humano. Lá nós lemos que Adão fez isso. Se isso tivesse sido suficiente, Deus não teria feito, aqui no versículo 21 que nós vamos ler, Deus fez algo que, mostrando assim, o que vocês tentaram fazer não foi suficiente. Eu vou mostrar para vocês, Adão e Eva, como que essa nudez de vocês pode ser coberta. Olha o que diz aqui no versículo 21. Fez Yahvé, fez o Senhor Deus túnicas, vestes de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que Adão e Eva tinham feito? Eles tinham costurado uma vestimenta para eles. Deus falando, não. O que vocês fazem não é capaz de cobrir o que vocês fizeram. Essa nhaca que vocês fizeram, vocês não têm ideia do tamanho da consequência. Vou mostrar para vocês aqui, é o chamado proto-evangelho, é o embrião do evangelho, é Deus falando assim, olha o que eu tenho que fazer hoje como ilustração, como princípio, para que essa nudez seja coberta, para que essa vergonha seja tirada da vida de vocês. A Bíblia diz que Deus fez uma pele de animais, ou seja, para que esse animal, para que essa roupa de couro, ela se tornasse vestimenta para Adão e Eva, o animal teve que ser morto. Um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Um animal que não tinha nada a ver com aquilo que eles fizeram. O animal que, vamos dizer, estava sempre acertando o alvo, e agora ele vai ser sacrificado por causa do erro, do desacerto de Adão e Eva. É mais ou menos assim, o que eu tenho a ver com isso? Você vai me matar, você vai me sacrificar para eu cobrir a nudez deles? Foi isso que Deus fez. A solução não é o que você faz. A solução definitiva é o que o Senhor fez em favor da sua vida. Aí eu já começo a perguntar para você. Você já está chegando à conclusão que você tem uma dívida, amém? Por quê? Porque não é o que você faz. É a condição que você nasceu. Concordo que tem pessoas que cometem muitos pecados, vamos dizer, pecado grosseiro, pecado absurdo. Mas não são os pecados que eu cometo que me tornam um devedor diante de Deus. É a condição que eu nasci. A solução para o homem, eu vou me cobrir, eu dou um jeito, às vezes eu brinco, eu vou se cobrir, eu dou um jeito e eu vou ficar bacana e Deus não vai ver a minha nudez. Não, Ele continua vendo, porque a sua nudez não pode ser coberta por você nem por mim. A religião, as boas obras, a caridade, o fazer isso ou deixar de fazer aquilo, isso é incapaz de cobrir a sua nudez, de cobrir a minha vergonha diante de Deus. A solução de Deus é, eu sacrifico um animal inocente, eu sacrifico um animal que não tem nada a ver com você, para tampar a sua nudez. Vamos ler aqui alguns versículos. E aí você pode perguntar assim, então tá bom, pastor, por que Jesus, o que Jesus fez? Por que só Jesus ele pode ser a única cobertura para a minha vida? Quando semana passada eu falei sobre isso, nós estávamos falando sobre Páscoa semana passada. E a Páscoa nada mais era do que o sacrifício de um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era passado lá, a Páscoa judaica, era passado nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte visse o sangue do cordeiro, ele não via as obras dos judeus, ele não via o sacrifício ou o sofrimento dos judeus, ele via tão somente aquilo que importava para o anjo da morte, para o juízo. A única coisa que importava para ele é sangue ou falta de sangue. Quando ele visse o sangue, Páscoa, ele passava por cima. Se ele não visse o sangue, o julgamento, o juízo vinha sobre aquela família, sobre aquela vida. Nós precisamos entender que Jesus, ele não nasceu igual a você e a mim. A Bíblia fala que Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito, porque se Jesus tivesse sido engravidado por José e Maria, Jesus teria nascido da mesma forma que você e eu, descendência de Adão, descendência de Eva.
Quando a Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito, isso significa que não teve obra, não teve ação, não teve atitude de Adão e Eva na descendência de José e Maria. O que teve ali foi um homem, um filho perfeito. A imagem e semelhança dele voltou lá para trás, voltou ao início. Eu estou fazendo algo para produzir ou promover ou prover a liberdade e o perdão para toda a raça humana. Porque o meu projeto ele não deixou de mudar. O meu plano para o homem é que essas pessoas se tornem meus filhos, que essas pessoas se tornem parecidas comigo, assim como um pai gera um filho e os filhos são parecidos com o pai. Deus também desejava ou deseja até hoje que você e eu também sejamos parecidos com Ele. Então ali há o quê? Um homem perfeito. Quando João Batista olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus, um Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro sem pecado, um Cordeiro perfeito. Perfeito para quê? Para o sacrifício. Por isso que nós não estamos falando de uma religião, porque a religião, volto a dizer, é a tentativa do homem se cobrir diante de Deus, é a tentativa do homem aplacar talvez essa dívida ou diminuir essa dívida, amortizar essa dívida diante de Deus, e isso nunca vai ser suficiente, isso nunca vai dar certo. O homem lá atrás ele tentou fazer algo e que não funcionou. Nada do que você fizer são tentativas, tentativa e erro. Ah, mas eu vou tentar de novo, agora eu vou para outra religião. Não, essa outra religião é apenas uma tentativa. O fazer o bem, o ser honesto, o ser correto, o procurar não prejudicar o seu semelhante, isso, entre aspas, é normal. Isso não é nenhuma característica de uma pessoa perfeita. Isso é uma atitude de uma pessoa correta, talvez que foi bem educada, que teve uma condição favorável e hoje ela pode proporcionar isso a outras pessoas, mas isso não extirpa, isso não aniquila, isso não quita a dívida dele, a dívida que ele herdou, essa dívida que você e eu nascemos. E volto a dizer, por que só Jesus? Porque ele não é descendente de Adão e Eva. Olha esses versículos aqui que eu separei para vocês na sequência. Olha o que diz aqui. Isaías 53:5 fala: de fato Jesus ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, mediante as suas feridas nós fomos curados. Entenda isso. Lá atrás, aquele animalzinho que foi sacrificado e a sua pele serviu de vestimentas para Adão e Eva, para eles novamente Deus vê-los e não enxergar a vergonha deles, não enxergar a culpa deles, não enxergar as iniquidades deles, não enxergar as transgressões que eles fizeram diante de Deus. Você viu que agora Jesus, Isaías 53, que é o chamado profeta messiânico, o profeta que profetizou sobre o servo, sobre o Filho de Deus, como o Messias, ou ungido, ou Cristo, aquele que seria escolhido, separado e capacitado. E uma das coisas é para pregoar o ano da graça, o tempo da graça, o tempo do favor, não é o tempo do pagamento, não é o tempo da recompensa, é o tempo da graça, é o tempo do favor que você e eu não merecemos ou não merecíamos. Jesus ele se torna culpado, mas ele foi culpado? Ele tinha culpa? Jesus se torna transgressor, mas ele tinha transgressão na conta dele? Jesus se torna uma pessoa cheia de pecado e iniquidade, mas nele havia pecado e iniquidade? Você está entendendo o sacrifício de um animal, de um cordeiro, de um homem perfeito, mas ele é inocente? O que Jesus tinha a ver com os meus pecados? O que Jesus tinha a ver com as minhas falhas, com as minhas iniquidades, com as minhas culpas e com as minhas transgressões? Nada. O que aquele animalzinho que Deus sacrificou tinha a ver com o pecado, as transgressões e a culpa de Adão e Eva? Ambos, nada. Mas foram necessários para que essa culpa fosse
tirada, para que a nudez fosse coberta. Olha aqui em 2 Coríntios, diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que significa isso, meu irmão? Deus fez de Jesus, Deus fez, como Deus fez aquele animal inocente, Deus fez ele culpado. E a consequência, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Então Deus pegou o pecado de Adão e Eva, colocou naquele animalzinho, ele se tornou pecador. E como pecador, cheio de pecado, o que aconteceu? O pagamento, vou te pagar aqui, o pagamento é a morte. Aquele animal foi morto por causa do pecado, não dele, por causa do pecado de Adão. Jesus tinha pecado? Não. Mas Deus fez daquele que não tinha pecado algum, fez de Jesus, perfeito, sem pecado. Ele fez, ele se tornou o meu pecado. Ele se tornou o meu transgressor, ele se tornou o meu culpado. E aí qual que é a consequência da transgressão, do pecado, da iniquidade? Morte. Jesus precisou ser morto, sacrificado, para que eu pudesse ter a opção de agora ser declarado justo, inocente, sem culpa. Amém? Olha mais esse versículo aqui. Se não estiver enganado, Romanos 5,19. Sendo assim, daqui é muito esclarecedor sobre Adão e Jesus. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, quem? Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Como que o homem se tornou pecador? Porque ele cometia pecados? Não, por causa do pecado de Adão, ok? E como que o homem pode se tornar justo? Por causa da obediência dele? Não, por causa da obediência de Jesus. Você está entendendo a jogada? Você está entendendo a tramitação, a burocracia? Como é que funciona? Você está entendendo o passo a passo da situação? E eu volto a te perguntar, qual que é o tamanho da sua dívida? Você pode estar meio perdido ainda, já você vai entender. Porque tudo isso, meu irmão, é apenas um fundamento para eu entrar na pregação que Deus tem para a nossa vida hoje. Amém? A palavra que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Foi, pastor, hoje nós vamos até o meio-dia, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E o que funciona então? Adão me torna pecador, por causa da desobediência dele. E Jesus, ele pode me tornar justo. Jesus, ele morre perfeito, ressuscita perfeito, e agora essa dívida que eu tinha, ela pode ser não simplesmente aplacada ou amortizada. Ela pode ser completamente, definitivamente apagada da minha conta. Hebreus capítulo 7, olha o que está escrito. Concluindo, Jesus é poderoso, Deus é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, de Jesus, chegam-se a Deus. Jesus é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, de Jesus, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que significa isso, meu irmão? Significa que Jesus, ele não vem para amortizar ou quitar algumas parcelas. Eu tenho 36 pagamentos, 36 parcelas, 36 boletos para eu pagar essa dívida. E só depois dos 36 que eu vou me considerar nessa dívida será paga e concluída e quitada. Jesus, ele não paga, então eu vou pagar 6 parcelas, você paga as 30 restantes. Eu vou pagar metade, você paga metade. Não, vou fazer diferente. Eu pago uma, você paga outra. E aí lá no final, não. O que Jesus fez, ele fez definitivamente. A obra dele é consumada, terminada, completada, tetelestai, é uma obra perfeita. Por isso que quando nós conhecemos o perfeito amor, nós somos capazes de lançar fora todas as formas e tipos de medos, de inseguranças, de culpas e vergonhas, porque nós entendemos que o que Jesus fez é definitivo. Para todas as nossas culpas e transgressões, isto basta e é suficiente. Você entende que quando Jesus ele foi morto, o que os soldados fizeram? Aprendi isso com o pastor Célio. Os soldados repartiram entre si
o manto de Jesus, 4 partes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi repartido o evangelho, foi repartido as boas novas, foi repartido o quê? Olha o que ele fez, e o que ele fez é capaz de te cobrir. E agora remete lá atrás: Adão e Eva, porque desobedeceram, estavam nus. O animal agora é sacrificado e eles são cobertos. O homem, a raça humana, descendente de Adão e Eva, todos nus diante de Deus, todos com culpa e dívida diante de Deus. Qual que é a solução de Deus? Eu sacrifico meu filho, né? Ilustrando ali, eu reparto agora as vestes do meu filho, e as vestes do meu filho são capazes de cobrir a nudez de toda a raça humana. As boas novas: ele pagou o preço por você. Você já não tem mais dívida diante do Senhor. Você está entendendo? Volta a perguntar: qual que é o tamanho da sua dívida diante de Deus? E nós vamos ler um texto agora, que esse é o texto da palavra de hoje. Aí fala: não, já termina. Esse texto fala de uma mulher pecadora, né? Alguns falam que ela era prostituta, e ela tinha uma dívida diante de Deus, e Jesus fala dessa dívida. Tem uns que devem 50, outros devem 500. Olha, vamos entender isso. Lucas capítulo 7 fala: tendo sido convidado, né? Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele, reclinou-se como era o costume junto à mesa. E assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de um frasco de alabastro, que é um tipo de perfume, cheio de perfume. Aliás, o alabastro é a forma, né, daquele perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. E diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é uma pecadora. Então voltou-se para Jesus, para o fariseu, e lhe propôs: Simão, tenho algo para te falar. Ao que ele aqueceu, ele concordou. Ele falou: então fala, Senhor. Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhes devia 500 denários e outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos, tanto que devia 50 quanto que devia 500. E aí Jesus faz essa pergunta: qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: parabéns para você, meu amigo, você julgou acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, meu amigo, e você não me trouxe água para lavar os pés, como esse é o costume. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Da mesma maneira, você não me saudou com um beijo na face, como é tradicional. Mas ela, todavia, desde que eu cheguei, ela não cessa de me beijar os pés. E mais, cara, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. E agora Jesus vem trazendo esse ensinamento. Por tudo isso eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Muitos pecados, todos perdoados. E ele fala isso daqui que é o mais interessante: pois onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. E em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Olha essa palavra: vai-te em permanente paz. Eu gosto disso. Depois disso que você entendeu quem eu sou,
de você ter me recebido, me acolhido. Agora você vai em permanente paz. Todos os teus pecados, toda a tua dívida, toda a tua culpa, todas as tuas transgressões, toda a tua vergonha, todas foram pagas. Todos os teus pecados já foram todos perdoados. E aí ele traz um princípio. Quem é pouco perdoado, ama pouco. Quem é muito perdoado, ama muito. Essa mulher, ela tinha 500, talvez, Jesus está falando ali, ela se sentia devedora dos 500. E o fariseu, que era o doutor da lei, o bacana, o cara, a última bolacha do pacote, talvez eu seja, 50 é até muito, Jesus. Talvez só uns 2 denários. Denário era um dia de trabalho braçal. Eu só devo 2, essa mulher deve, que 500? Essa mulher deve, são 500 milhões que ela deve. E aí Jesus fala, porque ela devia muito, ela entendia quem ela era, ela viu o tamanho do perdão que foi destinado, favorecido a ela, oferecido gratuitamente a ela, sem ela merecer. Ela entendeu que eu sou capaz de perdoar todos os pecados dela. Ela recebeu, ela me amou demais, ela vai me amar demais. A dívida dela era muito alta e ela vai me amar muito. Volto a te perguntar, qual que é o tamanho da sua dívida? Pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Jesus aqui não está falando de quem peca mais ou quem peca menos. O princípio disso tudo aqui é o seguinte: todos pecaram e todos estão carentes, destituídos da glória do Senhor. Se a tua dívida é grande ou pequena, entre aspas, isso não importa. Porque não são os pecados que você comete que te tornam pecador, mas é a condição que você e eu nascemos que nos torna pecadores. Jesus, ele só lidou com pecadores. Ele fala de justificar o ímpio, de declarar justo aquele que é pecador. Volto a dizer, todos nós temos culpa no cartório. Todos nós temos falhas e transgressões diante de Deus. Todos nós estamos nus diante de Deus. A questão é se nós vemos isso ou não. Se nós nos enxergamos dessa forma ou não. É muito bacana essa série que eu tenho assistido, que é interessante que ela era inocente. E nós estamos falando agora de nós que não somos inocentes. Aquela mulher que era inocente e ela volta a viver como uma inocente, volta a viver em liberdade, porque o inocente vive livre. Essa mulher que era inocente ficou presa injustamente, agora ela recebe a sua liberdade, o seu perdão de volta. Porque a palavra perdão é não levar em conta o que foi feito. É como se o juiz estivesse falando, olha, aquilo que você fez, não, mas eu não fiz, então ok, aquilo que você fez não vai ser mais levado em conta. E essa mulher agora é muito bacana, porque que é o outro lado da moeda que eu quero falar com você. Talvez para você que era pecador, para você que se via um pecador, para você que entendeu essa dívida, que você talvez hoje ainda se sinta assim, eu quero te falar da solução. A solução é Jesus, você já ouviu. Agora eu quero falar com o outro lado da moeda. O outro lado da moeda que sou eu e você, que já nascemos de novo, que já recebemos agora, não é um indulto de Natal. Não é um indulto agora porque está tendo coronavírus, você vai ficar livre da cadeia, mas olha, a dívida está lá, daqui um pouco você volta. Nós não estamos falando em uma liberdade, uma meia liberdade, que você dorme em casa, você dorme na cadeia, durante o dia você trabalha. Não estou falando de colocar uma cinta nos teus pés para vigiar os teus passos, não. Nós estamos falando agora de uma pessoa que foi declarada permanentemente sem culpa, foi declarada definitivamente perdoada. Uma pessoa que agora ela é justificada, ou seja, ela foi declarada sem culpa. Ela foi vestida com as vestes daquele animal inocente. Não mais de um cordeiro animal, mas de um cordeiro vivo, do Filho de Deus.
E como ele diz para a mulher, viva agora, a partir de agora, permanentemente em paz, porque todos os teus pecados foram tirados. Marcelo, você que já me aceitou, que já recebeu, que já faz 20 anos que você nasceu de novo, agora viva permanentemente em paz. Só que eu tenho uma expectativa nova em relação à tua vida. Assim como aquela mulher, essa advogada, essa mulher que foi presa injustamente, ficou um tempo presa, foi agora declarada inocente, sem culpa, ela é colocada em liberdade, a vida dela foi mudada radicalmente. Ela cria agora um escritório, que o foco do escritório é o quê? Ir atrás de pessoas que estão presas injustamente para colocá-los em liberdade. Porque lá nos Estados Unidos existe, né, tanto pena de morte como prisão perpétua. Então, prisão perpétua, a pessoa fica presa até o último dia da vida dela. E pena de morte, determinado tempo depois da prisão dela, foi tudo julgado, ela será executada. Essa mulher que a pena dela seria perpétua, a pena dela seria, eu vou viver preso o resto da vida, ela agora é colocada em liberdade. Qual que é o papel dela agora? Agora ela fala assim, nossa, eu não acredito. Eu não acredito que eu estou livre, né? Agora eu vou fazer da minha vida, a minha vida, ela vai ter um propósito. Eu vou colocar outras pessoas em liberdade. Os injustos, os que estão presos injustamente. A pergunta que eu quero fazer para você, você que já foi colocado em liberdade, só que o teu caso é diferente dela, o meu é diferente dela. Ela estava presa injustamente. Eu estava preso justamente. Eu estava nessa condição porque eu era pecador. Não simplesmente pelos pecados que eu cometo, mas pela herança que eu recebi de Adão e Eva. A minha pergunta é o que eu tenho feito, como que eu tenho vivido, depois que eu descobri que eu recebi esse perdão na minha vida, porque tem que ser maior do que o dessa mulher, essa mulher do filme, da série que eu tenho assistido. Porque ela, e volto a dizer, ela estava presa injustamente. Nós estávamos presos justamente. Você lembra dos dois ladrões que foram crucificados do lado de Jesus? Um chega para Jesus e fala assim, ei, se você fosse Jesus, o cara que você está falando que você é, você salvaria a si mesmo e a nós também. O outro que estava lá do outro lado olha para ele e fala assim, cara, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores, nós somos homicidas, nós estamos aqui pagando o preço de verdade porque os nossos atos merecem. Você entende que você e eu merecíamos? Ah, pastor, mas o quê? Qual que é a sua alegação? Você nasceu assim. Eu não tive escolha para nascer assim. Então, e Jesus teve a escolha de não morrer assim. E ele escolheu morrer assim. Você acha que essa era a vontade dele? Não, essa foi a escolha do Pai. E ele falou, essa é a tua escolha? Então eu escolho a tua escolha. Quando Jesus lá no Getsêmani ele fala, Pai, se possível passe de mim esse cálice, ali ele está colocando em outras palavras, quais? Essa não é a minha vontade. A minha vontade era viver livre, porque eu sou inocente. E o inocente, ele tem o prazer de desfrutar liberdade. E eu sou inocente, por que eu tenho que morrer por essas pessoas? Você está entendendo? Que a nossa gratidão tem que ser maior do que a gratidão e a alegria que essa mulher teve, que me chamou a atenção. Que eu falei assim, às vezes eu não vivo assim. Às vezes eu não vivo falando, Jesus, muito obrigado pela morte, pela tua ressurreição, que me trouxe liberdade e inocência. Às vezes eu vivo a vida nessa terra, uma vida normal e natural. Volto a dizer, a vida dessa mulher foi profundamente afetada. Ela fez da vida dela, a partir de agora o meu propósito é colocar outras pessoas em liberdade. No caso dela, injustos que estão presos. No nosso caso, você e eu, o que nós temos feito para colocar outras vidas em liberdade? Sabe por que a gente às vezes não faz isso? Porque nós mesmos não reconhecemos o alto preço que foi pago para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundante. Nós muitas vezes esquecemos o quão devedores nós éramos.
qual que era o destino final das nossas vidas. E Jesus, inocentemente, sem culpa nenhuma, ele entra na parada e fala: ei, você pode viver uma vida diferente. Você pode se tornar justo. Você pode se tornar livre. E o que você e eu temos feito com isso? É esse o outro lado da moeda, que agora eu quero falar com você, crente. Crente não é a pessoa que vem na igreja chamada evangelho, a pessoa que creu em Jesus, que aceitou Jesus e que foi declarado o quê? Salvo, filho, justo, inocente. O que você e eu temos feito? Qual tem sido a nossa conduta a partir daquele dia? No meu caso faz 20 anos que eu fui colocado em liberdade. Faz 20 anos que a minha culpa foi tirada das minhas costas. Faz 20 anos que a minha nudez foi coberta. Aliás, 21 anos. Já faz bastante tempo. E o que eu modifiquei? O que eu mudei a minha maneira de viver? Olha uns versículos que eu separei aqui. Que bacana. Não, mais para frente, por favor. Jesus falando: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Frutos, algo que sai de mim, coerente com a minha nova natureza. Frutos de um novo arrependimento. Você mudou a tua maneira de pensar, você não pensa mais daquela forma. Então, Marcelo, eu espero que haja frutos na minha vida. O que Deus tem visto na minha vida? Frutos coerentes a essa nova vida? Frutos coerentes a essa liberdade, a essa dívida que foi quitada? Porque Ele está esperando, viu? Pra você entender. Se você chegar numa concessionária e comprar ali o carro, talvez no Brasil, mais barato, sei lá quanto custa. O mais barato hoje já deve estar uns quase 40 mil reais. Se você investir 40 mil reais num carro, você vai ter a expectativa de 40 mil reais. Agora, se você chegar numa concessionária e comprar um carro de 500 mil reais, qual que é a tua expectativa? Epa, tem que ser muito, mas muito. Tem que ser mais de 10 vezes. A minha expectativa, ela é 10 vezes maior do que a expectativa que eu investi lá atrás, ou que eu investiria. Porque um alto investimento foi feito. Você entende o alto investimento que foi feito na sua vida? Você entende hoje o que é graça? Porque tem muita gente que não entende, não. Graça é um favor que eu não merecia. Graça é algo que Jesus fez, que Ele ofereceu gratuitamente para mim, para me tirar da culpa e da prisão e me colocar numa condição de inocência e liberdade. Um preço foi pago, e um preço alto, hein? Porque eu não merecia estar nessa condição. A minha condição era, não, mas ele não merece, ele tem que continuar sendo preso, ele tem que continuar privado de liberdade, ele tem que continuar assim. A culpa tem que encher a cabeça dele o dia inteiro, ele tem que olhar para si e se ver nu todos os dias, porque ele tem culpa no cartório, ele fez isso. Aí Jesus vem, me cobre, Jesus vem e tira minha culpa, minha vergonha, minha transgressão. Isso é graça. E agora Ele tem uma expectativa: Marcelo, eu espero que você viva de uma forma diferente, ok, meu amigo? Assim como aquela mulher fez da vida dela: eu vou colocar pessoas injustamente presas em liberdade. Esse é o meu mover a partir de hoje. Mais um versículo, por favor. Paulo: quanto à sua antiga maneira de viver, você foi instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Essa é a expectativa dele, que você e eu nos tornemos semelhantes a ele. O investimento que foi feito é suficiente para eu viver em santidade. Essa é a expectativa dele.
O que é viver em santidade? Pôr uma roupa e ficar dentro da igreja, um véu, né? Virar um anjo. Não, não é isso não. É eu entender o que Ele fez e a partir de hoje eu vou viver separado. Eu vou viver não conforme a minha maneira antiga de viver. Eu vou viver da forma nova. O que é errado, o que é pecado, continua sendo errado e pecado. E o que é errado e pecado, eu tenho agora condição de falar não. E às vezes não é nem por causa de mim. Muitas vezes tem a ver com o outro. Muitas vezes é o outro falando, olha, isso daqui pode ser até lícito, mas não convém para o outro, não. Então eu não vou servir de pedra de tropeço. Por quê? Porque senão Deus vai pesar a mão em mim. Não, ele não pesa a mão na sua vida, não. Quem pesa a mão é o diabo. Deus não. Então eu vou perder a salvação? Não, não vou perder a salvação. Nós não estamos falando de salvação da graça. Nós estamos falando em sermos responsáveis com a vida do outro, em colocar o outro em liberdade. Foi o que... Você está entendendo tudo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração essa semana, baseado numa cena que eu vi de um filme? Paulo tinha esse entendimento. Paulo sabia quem ele era. Vamos dizer, a sequência. Paulo sabia o que Jesus fez. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia o que Jesus o tornou. E Paulo pegou e falou assim, a partir de agora eu vou viver uma vida diferente. Eu não vou viver mais da forma antiga. Eu vou viver da forma nova. Olha o que diz aqui em Coríntios. Não vos torneis motivo de tropeço. Para quem? Nem para os judeus, os que vivem segundo a lei. Nem para os gregos, o gentio que não conhece lei. E nem para a igreja de Deus. Também eu procuro, Paulo, eu procuro agradar a mim mesmo. Isso é o que me alegra, isso é o que me satisfaz, e os outros que se lasquem. Não, eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto eu não estou em busca do meu próprio bem, daquilo que me interessa ou daquilo que me satisfaz, mas eu procuro o bem de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. Meu amigo, como diz o pastor Edir Macedo, meu amigo e minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você está vivendo para o teu bem? Você que já injustamente foi declarado inocente, colocado em liberdade. Se você não reconhecer, ou melhor dizendo, aleluia, você pode entender. Você pode entender se você conhece a graça ou não. Quando você conhece a graça, você não vive mais segundo a maneira antiga de viver, apesar de não perder a salvação. Uma pessoa que conhece da graça, ela fala, eu sei quem eu fui, eu sei quem eu era um pecador por causa de Adão e Eva. Eu sei o que Jesus fez, Ele morreu para me perdoar. E a partir de agora, eu vou viver em favor da vida dos outros. Eu não vou ser pedra de tropeço. Muito pelo contrário. Paulo fala, eu estou por causa dos outros, eu vou fazer tudo o que for possível para que essas outras pessoas sejam salvas. Amém? Qual é o teu propósito de vida, meu amigo? Qual é a sua maneira, a sua conduta de viver? Você está vivendo segundo o velho homem, ou você deixou e agora já está vivendo segundo o novo homem? Você está vivendo em favor dos outros, ou você está vivendo em favor de si só? Amém? Para finalizar, Paulo diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo, ela não foi inútil, muito pelo contrário. Eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele pega e volta e fala, não é assim não. Não foi eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Amém? Esse é um dos versículos que eu mais gosto da palavra. Que Paulo, ele mostra claramente quem ele era, o que Deus se tornou e o que ele está fazendo depois que ele foi tornado justo. Eu era um pecador. Deus me tornou agora a graça dele, o favor dele, a morte e a ressurreição dele em favor da minha vida. Me tornou agora um apóstolo, um servo, um ministro da palavra do Senhor, um homem de Deus.
E aí ele dá uma exaltada, falando: eu tenho ralado, hein? Eu tenho dedicado, hein? Ninguém reconhece a minha dedicação. Ele pega e volta e fala: não, mas até o meu trabalho tem sido graça de Deus na minha vida. Eita! Por isso que Paulo foi Paulo. Por isso que Deus, né? Por isso que eu creio que Paulo foi o maior homem na face da terra, depois de Jesus, que era homem, mas também era filho de Deus. Paulo foi o cara, porque ele sabia quem ele era, ele soube o que Jesus fez, ele recebeu o que Cristo fez, e ele botou para quebrar. Ele abriu mão de muita coisa por causa do outro. Meu convite para você, crente, cristão, filho e filha do Senhor, que foi salvo, que foi declarado inocente, que foi declarado: ó, você pode viver em liberdade. Toma cuidado com a sua liberdade, que a sua liberdade não fira o outro, que a sua liberdade não machuque o outro. Quem é o outro, pastor? O judeu, aquele que vive na lei ainda. Que a sua liberdade, que a minha liberdade não sirva de pedra de tropeço para a pessoa, para o grego. Quem que é o grego? Aquele que não conhece Jesus ainda, os chamados gentios. Que a minha maneira de viver, a minha conduta não seja motivo de escândalo nem para a igreja. Para a igreja quem? Para os teus irmãos em Cristo. Essa era a maneira de Paulo viver. E essa é, eu creio que é a expectativa de Deus em favor da minha vida, em favor da sua vida. Concluindo, uma mulher presa injustamente, que é colocada agora em liberdade, declarada inocente. Você, que não se achava culpado diante de Deus, talvez agora você se sinta. E essa culpabilidade não te torne apenas: ai Deus, olha como é que eu sou, eu não sabia que eu era. Não. Que você simplesmente olhe para você, veja a sua nudez, veja as suas culpas e transgressões, e chegue a essa conclusão: bem, não adianta eu fazer roupinha de folha de figueira, obras, caridades, vou fazer o bem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, com a intenção de se cobrir diante de Deus. Para com isso. Isso não vai funcionar. Porque se funcionasse, Deus não teria sacrificado aquele animal inocente para cobrir Adão e Eva. Se as minhas obras, a minha conduta, a minha maneira de viver e de fazer, se isso fosse suficiente, Jesus não precisaria ter vindo, ter sido morto e ressuscitado em favor da minha vida. Ok, meu amigo? E agora que você que já entendeu Cristo, que Cristo já entrou na sua vida, não continue vivendo como a antiga vida, mas passe agora a viver segundo essa novidade de vida. Essa é a expectativa de Deus, que você e eu produzamos frutos dignos de arrependimento, que você e eu nos revestamos segundo esse novo homem, que nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque esse é o projeto dele. Que você e eu não sirvamos de pedra de tropeço, nem para o judeu, nem para o grego, e muito menos para a igreja do Senhor. Amém? Se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, meu convite agora foi fazer como Paulo disse. Paulo falou assim: se você confessar com a sua boca que Ele é o teu Senhor, se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou, ou seja, que o que Ele fez te tornou justo e inocente, você será salvo. Portanto, se você quiser agora receber esse Cristo: pastor, mas eu estou cheio de coisa errada. Glória a Deus, a minha dívida, pastor, não é de 500, não, minha dívida é de 1 milhão. Glória a Deus, meu irmão. Deus não está importando com o que você é ou deixa de se fazer. Lá atrás, o juízo, o julgamento, o anjo da morte, ele estava de olho, era o que? No sangue do cordeiro, se havia ou não havia o sangue do cordeiro. Se houvesse, passo por cima. Não, mas o cara é bacana, não tem o sangue do cordeiro. Não tem o sangue do cordeiro? Não tem não, então o julgamento alcança ele. Eu já tive uma dívida muito alta, uma dívida herdada de Adão e uma dívida de cometer muitos pecados. E há 21 anos atrás, Jesus vem, Ele passa o sangue dele na minha vida. Ele vem e quita, e eu entendo que Ele quitou, Ele pagou definitivamente toda a minha dívida. Amém? Simplesmente diga: Jesus Cristo,
eu te recebo agora como meu Senhor e meu suficiente Salvador. Eu sei que a tua obra é suficiente para me cobrir diante de Deus. Eu sei que a partir de hoje, de agora, eu me torno filho e filha do Senhor, coberto, com a minha nudez tampada, e que eu não vou mais ter vergonha diante do Senhor, mas eu vou ter uma permanente paz, porque toda a minha dívida, todos os meus pecados foram perdoados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Espero que você tenha feito essa oração. Eu tenho certeza que essa paz, essa verdade libertadora, vai dia após dia ser acrescentada e crescendo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você tem, talvez, não sei se agora tem, mas espero daqui a pouquinho você faça. E durante a semana, continue contribuindo, continue ofertando, continue, fazendo suas transferências e depósitos na nossa conta, porque, como eu tenho dito, as dívidas no natural, elas não foram pagas ainda não. Amém? Em nome de Jesus vai chegar esse tempo na nossa vida. Ainda vai ficar para trás a luz, a água, a internet, outros custos aqui da igreja, para que ela continue funcionando. Mas que você continue sendo liberal e generoso com a obra do Senhor. Que você continue investindo no reino de Deus. Fiz uma frase a respeito de oferta, que ofertar, contribuir na obra de Deus, é uma forma de expressar a sua gratidão a Deus e de demonstrar o seu amor ao próximo. Porque quando você está investindo, contribuindo aqui na igreja, nós estamos levando o Evangelho para outras pessoas, para que elas sejam de alguma forma salvas. Amém? Que você seja também um instrumento de Deus para salvar vidas, inclusive com o seu dinheiro. Louvo a Deus e oro pela vida de todos vocês que têm investido, que têm contribuído aqui no Sal da Terra. Que a graça do Senhor, a abundância de Cristo, a pobreza dele que se reverteu em riqueza, se manifeste na tua vida, e que você passe ileso, sem sequelas, nessa fase mais difícil, que não é só Poços ou Brasil, mas o mundo inteiro está passando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a todos vocês que não estão presentes aqui, porque presente não tem ninguém não. Tem um bilhete aqui chegando para mim, deixa eu ver se eu dou conta de ler. Abraços e beijos para vocês. Lucas e a família lá dos Estados Unidos. Marcos Firmino em Iguaraçu, no Pernambuco. Gabriel de Oliveira, Andressa e o Zé lá na Itália, feliz da vida, glória a Deus. A Lívia, esse dia eu deixei a Lívia de fora dessa lista. Pensa na hora que acabou o culto aqui, uai, pastor, lá dos Estados Unidos, beijo para você. E a Carla e a Estherzinha, que já não é mais Estherzinha mais, é Esther, que já deve estar do tamanho da Carla. Outro beijo grande para vocês. Que essa graça, que essa verdade continue se manifestando, te colocando em liberdade, mas cada dia mais, mas que você e eu também sirvamos aqui nessa terra para Deus, para que outras vidas também sejam salvas. Amém? Vamos às nossas declarações? Em nome de Jesus eu declaro que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido, amém? Pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas, para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém?
Glória a Deus que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa, incrível. Que a graça do Senhor se manifeste de forma abundante na sua vida. Que você tenha essa gratidão sempre de expressar a Deus e às pessoas aquilo que Ele fez, que te tornou segundo a sua nova natureza. Amém? Deus te abençoe.